Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou de volta trazendo mais informações para vocês e o assunto continua sendo o PT, e mais precisamente aquele papo de devemos perdoar. Bom, sou Rugli Fagundes, hoje é dia 6 de agosto de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria, beleza? Escuta isso aqui. Perdoar o PT não está no horizonte de ninguém que tem o mínimo de vergonha na cara, afirma deputado. Bom, tem um vídeo, também não vou passar o vídeo porque aqui na matéria vai estar transcrito boa parte da fala dele, são 20 minutos o vídeo, senão vai ficar um pouco repetitivo porque o que vai estar transcrito aqui é o que está praticamente no início do vídeo, né? Aí não dá para me passar, nem ficar muito longo, né? Mas enfim, se inscreve, comenta, compartilha, divulga os nossos vídeos, se inscreve aí, aperte as notificações para receber todo o nosso material. Na descrição do vídeo também tem conta bancária, se você curte, se você gosta do nosso trabalho, seja aí um apoiador e um colaborador, tá bom? Vamos à matéria. Em entrevista à TV Jornal da Cidade Online, o deputado Paulo Eduardo Martins, PSC do PR, abordou diversos assuntos importantes, como a cobertura da grande mídia durante o governo Bolsonaro, o avanço do ativismo judicial, o desvio de dinheiro público durante a pandemia, o roubo de recursos do Fundeb no Piauí, entre outros. Confira alguns destaques. Interessante aqui, gente, né? Essa questão do Piauí, do Fundeb, eu acho engraçado. O PT é um dos partidos que mais defende esse negócio do Fundeb aqui, né? Agora, adivinha quem foi que sacaneou o Fundeb no Piauí? Adivinha. Não adivinhou? Você vai saber já já. Fica aí, aguenta aí. Pra quem não acompanha, não sabe. Mas se você acompanha, você sabe. O nosso canal. Vamos lá. Como perdoar o PT? É o primeiro tópico do assunto. Será que já é hora de perdoar o PT, como um grande jornal pediu? Lembrando aí que um jornalista do O Grubes, né, disse que segundo ele, tá na hora de perdoar o PT. E eu acho que ele tem razão, gente. Tá na hora de perdoar o PT. Afinal de contas, a Globo tá em tempo de fechar as portas. Se não perdoarmos o PT, para o PT recuperar o poder e salvar a Globo com o nosso dinheiro, né, nos explorando, eles estão ferrados. Então acho que eu entendi porque o bichinho tá assim, né? Bom, deixa eu ver. Para o parlamentar, o pressuposto do perdão é o arrependimento, e como o PT não se arrependeu de nada, não é possível perdoá-lo. Não é possível perdoar o partido e o que ele fez ao país. É bom lembrar que dona Gleisi Hoffmann, batendo nos peitos, não tem muita coisa para ela bater, mas bateu nos peitos lá, quando olha assim nos peitos, e disse que o PT não precisa de perdão. Olha a arrogância, gente, a arrogância. Não precisa de perdão e nem busca perdão. Eu trouxe a matéria aqui com a falinha dela, vocês estão lembrados, né? Então eu acho que foi uma precipitação do bichinho. Mas como o parlamentar diz aqui, para haver perdão é preciso primeiro arrependimento. Ora, se o PT não pediu desculpas, não pediu perdão e continua praticando as mesmas coisas na surdina, claro que de uma forma mais leve agora, porque tá difícil a coisa, como é que a gente pode perdoar esse governo petista? Fala pra mim. Perdoar o PT não está no horizonte de ninguém que tenha o mínimo de vergonha na cara e de decência. Inclusive, ele está afirmando suas características, seja de corrupção ou de autoritarismo. E eu acho muito bom que seja assim, porque assim eles não enganam ninguém. Ressaltou o parlamentar. Eu falei para vocês que este mandato de Bolsonaro seria o mandato de expor a pilantragem. Tá aí, ó, pingando igual goteiro em casa velha. Toda hora a gente vê aparecer um. Não existe jornalismo, existe torcida. Além de deputado, Martins também é jornalista e faz com propriedade duras críticas à postura da grande mídia. O jornalismo está bem próximo do seu fim. Não há mais jornalismo, o que há é torcida. O jornalismo, às vezes, é palco de debate, mas não protagonista de debate. E o que está acontecendo é isso. O governo Bolsonaro, nesse sentido, foi uma quebra de paradigma, porque se assumiu como um governo de direita, conservador, com uma pauta liberal no campo econômico. E esses profissionais se sentiram
autorizados ou induzidos, alguns conscientes, outros não, a fazer oposição ao governo Bolsonaro. O que isso significa que não é jornalismo. Jornalista não faz oposição, ele mostra as matérias, divulga os fatos. Explicou o deputado. Vamos lá. O protagonismo político do STF. Vamos lá entrar no STF. Mas antes aqui só um comentário rapidinho para a gente ter uma noção do que está acontecendo no nosso jornalismo. Hoje o jornalismo brasileiro está funcionando como um palanque político da esquerda, hegemônico da esquerda. O que acontece? O governo Bolsonaro faz uma ação. Eles falam, governo, Brasil, né? Brasil fez isso, fez aquilo. O governo fez isso, fez aquilo outro. Quando eles entendem, né, por exemplo... Quando, vamos lá, deixa eu ver aqui quando o Bolsonaro colocou lá o Ramagem, por exemplo. Bolsonaro quer interferir na polícia, não é governo, agora é Bolsonaro, né? Agora é Bolsonaro, não, porque Bolsonaro quer interferir na polícia, porque Bolsonaro isso, porque Bolsonaro... né? Ou seja, você presta atenção que todas as matérias... Se é coisa boa, tira o nome de Bolsonaro. Se é coisa ruim, ou eles querem passar a imagem ruim, coloca o nome do presidente Bolsonaro. Não divulgam as conquistas, nem o trabalho, nem as obras que são construídas e feitas e entregues pelo governo Bolsonaro. Ficam criticando ações daqui, ações dali. Se o presidente fala que vai fazer um determinado projeto, eles acham um jeito de... É igual lá atrás, quando o Bolsonaro determinou a queda de uns impostos. Aí o que foi, e ele disse o seguinte, o presidente determinou a quebra, a derrubada desses impostos, porque estavam tendo, vamos dizer assim, um faturamento muito alto sem necessidade, ou seja, não tinha necessidade de impostos tão altos, eu não estou lembrado se foi na área de computadores, eu não estou lembrando qual foi né, mas vocês lembram. E aí a matéria que veio, em vez de vir uma matéria mostrando, não, Bolsonaro derruba impostos, tal, né, não, a matéria veio dizendo que Bolsonaro deixaria o governo em 50 milhões no vermelho. Mas não é que o governo entraria no negativo, não. É que o governo deixaria de arrecadar 50 milhões. Ele continuaria no azul, arrecadando. Mas ele deixaria de ganhar 50 milhões do imposto do contribuinte. Seria 50 milhões economizado do contribuinte. O contribuinte ficaria, né, entre aspas, ficaria na mão do povo esse dinheiro, já que não era cobrado imposto, fica na mão do povo. Né? E aí eles disseram, não, Bolsonaro, o imposto de Bolsonaro deixa no vermelho em 50 milhões a arrecadação. Quer dizer, dando a impressão que ia entrar negativismo. Não era negativismo, negatividade. O governo só ia... É que nem você tem um lucro mensal aí de R$200, vamos supor. Aí você fala, poxa, eu tô tendo um lucro muito alto, eu vou melhorar isso aqui, eu vou diminuir o preço do produto, porque, poxa, eu tô tendo lucro de 200, R$100 dá pra mim ter um lucro, tá bom. Aí você diminui o valor do produto para ter um lucro de R$100. Ora, você perdeu R$100. O que eles quis dizer? Que no entendimento deles, você ficou no vermelho, você vai entrar no vermelho, você vai ficar em R$100, como é que é colocar? Mas até me enrolei agora, peraí. Você vai ficar negativado em R$100, ou seja, você vai deixar de arrecadar R$100. No entanto, você continua tendo lucro de R$100. 200 caiu para 100. Compreenderam? Continuando. No que diz respeito às... e tem a questão da pandemia, né? A pandemia foi a prova cabal da pilantragem deles, né? Você tem aí muito mais da metade das pessoas curadas, mas eles continuam colocando como se todo aquele numeral todo tivesse infectado de uma vez só. No que diz respeito às ações do STF, para o deputado, o ativismo judicial ou político dos ministros é enorme e isso é danoso. Eles se alçaram ao posto de protagonistas políticos e em nenhuma democracia saudável, sólida ou desenvolvida existe o protagonismo de ministros da Suprema Corte, ou seja, nenhum ministro de Suprema Corte em país algum interfere nas ações ou nas nomeações de um presidente da República, a não ser a nossa Corte, que é formada por advogados, juízes do trabalho, amigos de políticos, que na verdade foram colocados lá com um propósito, não o de serem ministros, julgarem, e sim com o propósito de salvarem e ajudarem a criminalidade e os partidos corruptos. Continuando.
O STF está se mostrando como o centro da instabilidade nacional e agora assumindo também como centro do autoritarismo nacional, alertou o parlamentar. Roubo no Fundeb, sobra dinheiro, falta fiscalização. A Polícia Federal está apurando desvios de recursos do Fundeb no Piauí e o principal alvo agora chega. Lembra aquela perguntinha que eu falei para vocês lá no começo? Pois é a primeira-dama do Estado, a deputada federal Rejane Dias, PT, esposa do governador Wellington Dias, do PT. De acordo com Martins, o roubo no Fundeb é generalizado. É muito dinheiro que vai para o Fundeb, superfaturam contratos de transporte, superfaturam contratos de merenda, superfaturam tudo. Esse caso foi muito emblemático porque a esposa desse cidadão, a deputada, era a que mais defendia o Fundeb. Sim, ela estava defendendo o esquema dela, montado junto com seus companheiros vermelhos, completou o deputado. Aí tem aqui, assista a entrevista completa. Quem quiser assistir aqui, dá um pulinho aqui e assiste. Gente, tá aqui. Né? Tá aqui a matéria. Presta atenção. O que eu falei pra vocês? Quando você vê o PT defendendo uma causa, é o que eu falo, é o que eu digo sempre. Eles defendem a causa, mas nunca atuam em favor dela. O PT defendeu o Fundeb com unhas e dentes. Por quê? Porque é bom para a educação? Porque vai trazer dinheiro para a educação? Não. Se não me falha a memória, foi um desvio lá no Piauí de cerca de 50 a 60 milhões de reais na área do transporte escolar, gente. Dinheiro que dá para construir escolas, dinheiro que dá para comprar merenda, dinheiro que dava até para comprar fardamento escolar para as mães que são mais carentes, para os seus filhos. Dinheiro que daria para comprar material escolar para doar para crianças carentes, mas não. Dona Rejane, junto com seus amiguinhos, que defenderam tanto o Fundeb, estavam lá roubando. É por isso que eu digo para vocês, nunca se iludam nas causas petistas. Quando o PT defende alguma coisa, gente, que parece bom, preste atenção na palavra, só parece. Só parece. Você vê como é engraçado, né? Governo Bolsonaro, qual é a corrupção que tem? Nenhuma. Governo PT. É só olhar para o Piauí. É só olhar para o Piauí. Nós estamos passando um momento de crise, um momento de pandemia. E os caras estão roubando o povo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecendo. Como é que a gente pode perdoar um partido que em plena gestão atual estão roubando? Estão roubando. Fala pra mim, como é que pode? Responde. Como é que a gente pode olhar para um partido desse e achar que ainda existe uma possibilidade de nós elegermos? Tá lá o Lula no STF querendo, né? O STF preparando estendendo o tapete vermelho para inocentar o cara. A estratégia, eu trouxe um vídeo agora há pouco mostrando isso, a estratégia tá pronta, tá tudo certinho, o STF tá fazendo o papel dele. De um lado o STF segura, do outro o STF vai tapeando, sabe? Vai enganando o povo devagarinho. Fingindo que está fazendo algo que não está fazendo. Aquilo ali já está as cartas já estão marcadas. A gente já sabe qual é o resultado que vai dar ali na Suprema Corte, infelizmente. O processo do Sérgio Moro será uma surpresa se ele não for suspenso. Para mim vai ser uma surpresa se ele não for suspenso. Mas tudo já está pronto e arquitetado para suspenderem Sérgio Moro, o processo do Sérgio Moro por parcialidade e inocentarem Lula para que Lula disputa a eleição. Agora me diga uma coisa, gente. Um cara que para ser inocentado precisa de todo um mirabolante esquema para poder ser inocentado do STF. Tem que quebrar regras, mudar lei, atropelar a Constituição. Para provar a inocência do cara tem que fazer tudo isso. Como é que um cara desse pode ser considerado inocente pela população? Como é que um partido desse, nós podemos ter coragem de votar em um parlamentar desse partido? Gente, PT é um câncer no Brasil. O Brasil só está hoje aonde ele está por causa do PT. Na corrupção que o país se envolveu, só estamos nela por conta do PT. É o PT roubando de todos os lados.
Enquanto eles podem, eles estão roubando. Né? Mas vamos tocar o barco para frente. E ainda vem um jornalista da Globo com a cara de lata, de madeira, peroba pura, pedindo para que nós, brasileiros, ponhamos a mão na consciência, porque já está em tempo de perdoar os corruptos, afinal de contas o dinheiro está acabando, e eles precisam voltar ao poder para encher de novo os bolsos. Quando você vê o PT falando em pobres, em assistencialismo, você quer ver uma coisa, só para a gente encerrar? Uma fala do PT, né? A agricultura da família rural, né? A agricultura familiar. Você sabia que essa porcaria de agricultura familiar, ela trava o país? Ela acaba com a grande produção, ela acaba com a exportação. Ela deixa o país refém dele mesmo. Porque a agricultura familiar, gente, não tem o propósito de crescer o Brasil. Ele tem a falsa ideia, de você sustentar a sua região. Mas não é assim que funciona. Aqui no Nordeste a gente compra feijão do Paraná. O Nordeste vende para outros lugares nossos produtos. É como se eles quisessem fazer no Brasil, lotearem o Brasil com essa agricultura familiar. Você quer ver um exemplo claro que a agricultura familiar não funciona? A França. A França tem. E sabe o que aconteceu com a França? Você sabe por que a França estava... O Emmanuel Macron estava por aqui com o Bolsonaro? Naquele negócio do acordo da UE? Porque o Brasil, ele exporta em grandes quantidades e tem produção para isso, né? Tem capacidade para esse tipo de produção, para o mundo inteiro. A França, que já foi, né, antes da agricultura familiar, um país que exportava bem, entrou nessa da agricultura familiar, o que aconteceu? Eles não têm estrutura hoje para poder exportar. E o pouco que exporta, ele viu sendo ameaçado pelo Brasil entrando no acordo. Isso é o que ia acontecer com o Brasil se a agricultura familiar fosse... Agora, o que é que nós estamos vendo hoje, em plena pandemia? O Brasil batendo recorde. Ó, gente, durante a pandemia, era para ser um momento que o Brasil não era para bater recorde em exportação. A gente mais vendeu para fora do que comprou. Diferente de antes, que a gente só comprava, não vendia. Vocês estão entendendo? O que o PT oferece parece bom. A agricultura familiar, ela simplesmente beneficia ao comunismo. Todo país comunista e socialista, a primeira coisa que eles fazem, eles quebram a exportação. Eles tornam tudo dentro do Estado, tornam você preso ao Estado e pronto. Exportação traz liberdade, traz liberdade de economia. Liberdade de economia torna você livre do Estado. Não pode acontecer isso no comunismo. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.